Bom dia, com alegria, criançada. Hoje, quinta-feira. Quinta-feira, 14 de maio. Vamos marcar aqui no salminha. De maio, crianças, hoje. Hoje daremos início, crianças, ao estudo de ciências. O que é que nós vamos estudar em ciências? Vamos estudar seres vivos microscópicos, mínimos. Primeiro tópico. Como podemos enxergar esses seres vivos, crianças? Através de um aparelho chamado microscópio, que aumenta o tamanho desses seres minúsculos. Aumenta em várias vezes para a gente conseguir enxergar. Local onde podemos encontrar os seres vivos microscópicos. Em vários locais. Tia Cristiane vai dar um exemplo do celular. Celular, bolsas, as bolsas da tia já falou tudo aqui, mochilas de vocês. Então, vários exemplos, vários locais. Vamos agora para a explicação aí no livro de vocês. É o módulo 2, página 182. Seres vivos, microscópicos. Aqui está mostrando aí, aumentado em várias vezes pelo aparelho microscópio que a tia falou. Aqui. Você não pode enxergá-los a olho nu, mas eles estão aqui, ali, por toda parte, inclusive no seu corpo. Apesar de muito pequenos, eles são essenciais, tanto para o ambiente como para o funcionamento adequado do organismo. De quem estamos falando? Dos seres vivos microscópicos, que a tia já falou. E a tia não falou? Você acha que existem bactérias no seu corpo, esses seres vivos microscópicos? Sim, com certeza. E vamos ver aqui no estudo do nosso livro. Vou aproximar a câmera. Opa, a câmera deu um tilt. As estruturas. As estruturas coloridas mostradas na imagem são seres vivos que não podem ser observados ao olho nu, como eu já falei ali. Por quê? Porque elas são microscópicas, são minúsculas. Não tem como. Em sua opinião, como podemos enxergar seres vivos? A tia já falou. Com a ajuda de um aparelho chamado microscópio. Cite um local onde podemos encontrar seres vivos semelhantes ao da imagem. Objetos, seres vivos. Vamos passar para a página 183. Sim. Estes seres vivos podem ser encontrados em diversos locais, como em objetos, na água, no solo, nas plantas e animais. Agora vamos ver detalhadamente. O que você observa depositado sobre o móvel? O móvel aqui ao lado no livro de vocês. O que vocês estão enxergando em cima desse móvel? Poeira, não é isso mesmo? Em sua opinião, existe algum ser vivo sobre o móvel? Vamos saber se existe ou não. Os seres vivos são encontrados em diferentes locais do ambiente. Mesmo onde não podemos enxergá-los,
pois existem seres vivos muito pequenos que não podem ser observados a olho nu. Eles são chamados de seres vivos microscópicos e podem ser encontrados no ar, na água, no solo e até mesmo nas plantas e nos animais. Para observarmos os seres vivos microscópicos, podemos utilizar equipamentos chamados microscópios. Esses equipamentos ampliam várias vezes a imagem do que observamos, permitindo enxergar com detalhes o que não conseguimos ver a olho nu. Agora vamos observar o material depositado na superfície do móvel utilizando o microscópio. Veja ao lado a imagem obtida com esse equipamento. Olha o tamanho que ficou. É um ácaro. Imagem obtida eletrônica colorizada por computador e ampliada cerca de 315 vezes. Olha aí. Passemos então para a página 185. Continuando as explicações. O ser vivo apresentado na imagem da página anterior, um ácaro, que vocês viram, não é? Esse bichinho aqui. Um ser vivo microscópico. Além dos ácaros, existem outros seres microscópicos, como bactérias e alguns fungos e protozoários. Iniciando o assunto sobre outros seres vivos. Bactérias. As bactérias, acompanhem a leitura. As bactérias são seres formados por apenas uma célula e geralmente não são observados a olho nu. No entanto, algumas delas podem formar colônias, que são conjuntos formados por várias células, que podem ser observadas a olho nu. Aqui tem os dois exemplos. Cada um dos pontos na placa representa uma colônia de bactéria. E aqui só a bactéria. Bactéria é Escherichia coli, imagem colorizada por computador e ampliada cerca de 25 mil vezes. E aqui a placa mostrando várias delas, que são as colônias, né? Placa com meio de cultura contendo colônias da bactéria Escherichia coli. As bactérias são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos, nós, plantas. O corpo do ser humano, por exemplo, apresenta grande quantidade de bactérias, viu? Está respondendo aquela pergunta. Aqui ao lado você vai visualizar no seu livro. E aqui as bactérias. Preste atenção, visualize bem. As bactérias Bifidobacterium sp, por exemplo, podem ser encontradas no intestino do ser humano saudável. Elas auxiliam na produção de vitaminas, na digestão e na absorção de nutrientes e estimulam as defesas do organismo. Olha aqui as bactérias no livro. Bactérias Bifidobacterium adolescentes. Imagem obtida por microscópio, colorizada em computador e ampliada cerca de 24 mil vezes. Passemos então para a página 186. Continuando o assunto. Observem bem. As bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos como iogurtes, queijos, vinagres e leite fermentado. Aqui as bactérias, vocês observam aqui. Bactérias Lactobacillus bulgaricus. A. Streptococcus thermophilus. B. Em iogurte. Imagem colorizada por computador e ampliada cerca de 4.375 mil vezes. Iogurte aqui. Então a gente já sabe que quando a gente vai tomar iogurte, existem essas bactériazinhas, né? Continuemos a leitura. Alguns desses seres também são utilizados na indústria farmacêutica
para a produção de medicamentos. As bactérias são essenciais ao ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica. Nesse processo, restos de plantas e de animais, por exemplo, são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. Esses nutrientes podem ser absorvidos por seres vivos, como as plantas. Olha aqui na laranja, ó. Veja a parte verde da laranja. Que são os fungos. As bactérias também estão presentes, mesmo que não estejam visíveis na fotografia. A gente não está vendo, mas ela está lá. Aqui. Laranja em decomposição. Passe para a página 187 para continuar os estudos. Apesar das bactérias terem grande importância para o ambiente e para outros seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doenças como o tétano, a meningite, a tuberculose e a cólera. Vamos conhecer a cólera. A cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. A infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou alimentos contaminados por essa bactéria. A pessoa com cólera pode apresentar dores abdominais, diarreia e vômito, que podem levar à desidratação e à morte. De que modo podemos prevenir essa doença? A prevenção, gente, os cuidados, inclui cuidados com a higiene pessoal, como lavar as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. Além disso, devemos ingerir apenas água filtrada ou fervida e lavar bem os alimentos antes de consumi-los. Aqui ela ao lado, no livro de vocês, essa bactéria Vibrio cholerae, imagem colorizada por computador e ampliada cerca de 6.000 vezes. Como podemos prevenir a higiene bucal, crianças? Vamos aqui na cárie dentária. Consumir doces em excesso e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem resultar em cáries, mas não são alimentos que causam diretamente a cárie dentária. A cárie dentária é uma lesão no dente causada pelas substâncias produzidas por bactérias que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente nos alimentos que ingerimos. Para prevenir esse tipo de lesão nos dentes, devemos evitar consumir doces e bebidas açucaradas com muita frequência. Além disso, é preciso manter a higiene bucal por meio de escovação e do uso do fio dental. Aqui ao lado, no livro de vocês, os dentes com cárie. Vamos para a página 188. Vamos conhecer os fungos. Passemos então para o estudo dos fungos. Fungos. Do que você se lembra quando escuta falar em fungos, crianças? Que são seres vivos, não é isso? Os fungos são seres vivos encontrados em ambientes úmidos e com alimento disponível. Alguns deles são formados por várias células e podem ser observados a olho nu, como os cogumelos e as orelhas de pau. Aqui os dois exemplos, cogumelos e orelhas de pau. Alguns fungos, como as leveduras, são formados por apenas uma célula e só podem ser observados com o auxílio de um microscópio. Aqui a levedura ampliada 4.000 vezes. Os fungos também participam da decomposição da matéria orgânica. Você já viu uma situação semelhante à da fotografia ao lado? Esse pão aqui com fungos. A imagem ao lado representa um exemplo comum de fungo decompositor, o bolor.
que pode ser observado em diferentes tipos de alimentos, como os pães. Aqui, ó, bolou, acerta essa parte escura. Passemos para a página 189. Você acha que os fungos podem ser utilizados pelos seres humanos? Em caso afirmativo, em que situação? Vamos saber. Além de sua importância ambiental, alguns fungos são utilizados pelo ser humano, sim, na fabricação de combustível, de medicamentos e de alimentos, como pães, vinhos e queijos. O etanol é utilizado como combustível e produzido pela fermentação da cana-de-açúcar, processo realizado pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Esses seres consomem o açúcar presente na cana-de-açúcar, liberando álcool e gás carbônico. Na produção do queijo gorgonzola, por exemplo, é utilizado o fungo Penicillium roquefort, que é responsável pela coloração azul esverdeada, aqui mostrando, e pelo sabor característico desse tipo de queijo. Existem fungos que podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros seres vivos, causando infecções conhecidas como micoses. Veja abaixo um exemplo. Esse exemplo é muito conhecido, crianças. Vamos prestar atenção. A onicomicose é uma infecção fúngica que ocorre nas unhas, as quais adquirem manchas, descolam do dedo e se tornam mais duras e grossas. Em geral, a onicomicose ocorre nos pés, pois o uso de calçados fechados proporciona um ambiente quente e úmido, ideal para o desenvolvimento do fungo. Aqui vocês podem ver um exemplo, bem claro. Unha de pé humano com onicomicose. É bom lembrar, gente, que por isso é importante usar calçados arejados, lavar os pés diariamente, secando bem entre os dedos, trocar as meias com frequência e dar preferência para as meias de tecido, de algodão, para não acumular suor nos pés. Passamos para a página 190. A página 190, crianças, é uma leitura reflexiva de casa. Vocês irão ler com os pais de vocês aí em casa. Passamos então para a página 191, onde continuaremos o estudo de protozoário. Os protozoários são seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria deles é microscópica, mas existem os que podem ser observados a olho nu. Os protozoários podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos corpos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição. Aqui, ao lado, exemplo. Protozoário Amoeba proteus. Esse ser vivo é encontrado na água doce, como em rios e lagos. Imagem obtida por microscópio e ampliada cerca de 80 vezes. Além de servir de alimento para muitos seres vivos, alguns protozoários habitam parte do sistema digestório de animais, como vacas e cupins. Neles, os protozoários ajudam a digerir a celulose, que é um tipo de açúcar encontrado nas plantas. Está aqui o cupim, está aqui o protozoário. Imagem obtida por microscópio colorizado em computador ampliada cerca de 133 vezes. Alguns protozoários, no entanto, podem causar doenças nos seres humanos, como malária, amebíase, giardíase e doença de Chagas. Protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas no ser humano. Imagem obtida por microscópio,
colorizado e ampliado cerca de 10.000 vezes. Aqui o exemplo do livro de vocês. Passemos então para a página 100. Um pouco grande, né, crianças? Mas já está terminando. Que também a página 192 será um momento de leitura reflexiva aí em casa na companhia de um adulto. Na página 193 e 194, crianças, são atividades para fixar conhecimentos aí em casa. Então, crianças, vamos ficando por aqui. Esse foi o nosso assunto, ele foi um pouco extenso, porque o assunto pede mesmo que seja um pouco mais extenso. Vocês vão fazer mais uma leitura aprofundada em casa para resolver esses exercícios. Tenham um bom dia e até o próximo encontro. Beijo!